Bom, então vamos lá, senhores. Talvez, nesse momento da vida, vocês estejam passando por uma fase difícil, complicada. Provavelmente muitos de vocês estão fazendo faculdade, algum curso técnico, e muitos já estão no mercado de trabalho. E apesar de não parecer, eu quero trazer uma mensagem importante nesse vídeo. Talvez não pareça na prática, mas se você olhar em volta, o Brasil é um país onde não existe concorrência. E nesse vídeo eu vou te provar isso, beleza? Bom, para te provar isso, eu quero te mostrar algumas coisas que talvez você não conheça ou nunca tenha ouvido ninguém falar. A primeira delas é sobre notas escolares, tá bom? Se você não sabe, eu fui do ramo acadêmico por algum tempo e lá eu aprendi uma coisa muito interessante, que é exatamente sobre notas de prova. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui a gente tem alunos de A a F, cada um é um aluno, e aqui a gente tem as notas desses alunos, tá bom? E o que que você tem que entender sobre uma prova? Olha que conceito interessante. Uma prova, quando um professor faz uma prova para uma turma, ela não pode ser muito difícil, mas ela também não pode ser muito fácil, ela tem que ser uma prova média. E como é que o professor sabe se a prova estava difícil ou não? Ele vai pegar uma média, ele vai pegar os alunos mais medianos da sala, e nessa prova, os alunos medianos terão que ser a maioria. Então, repara aqui que coisa interessante. Nessa prova, o aluno A, ele tirou 10. O aluno F tirou 6. Então, a gente tem aqui dois extremos. O A tirou 10, o F tirou 6. A outra galera que está aqui no meio, todos tiraram 9 e 8. O que que significa? Significa que essa prova estava muito fácil. O correto seria o aluno, que é o top da sala, um dos melhores alunos, tirar 10 ou 9, tá bom? Junto com ele mais uns 3 ou 4, numa sala de 30. 3 ou 4 tem que tirar 9 ou 10, que são os melhores alunos. Mais uns 3 ou 4 tem que tirar notas mínimas, 4, 5, 3. E o restante da sala, os chamados medíocres, tá? Medíocre, se você não sabe, é uma palavra que quer dizer mediano. Os chamados medíocres ou medianos, eles têm que ficar ali entre 5, 6 e 7, certo? Esse é o normal de uma sala de aula, tá bom? E quando isso não acontece, o que que o professor faz? Normalmente o professor fala: "Nossa, essa prova aqui estava muito difícil, então eu vou deixar ela mais fácil". Ou ele fala: "Nossa, a prova aqui estava muito fácil, eu vou deixar ela mais difícil". Então essa é a metodologia que os professores utilizam, tá bom? Para deixar uma prova adequada para o nível de uma sala. E agora você vai se surpreender com o que eu vou te falar. Pasmem, tá? Pasmem. Uma vez um professor que é muito amigo meu, tá? Inclusive meu mentor, fez uma prova para uma turma de faculdade. Nessa prova, era a primeira prova do curso, de um curso, tá bom? Era a primeira prova de um curso da área da saúde. E nessa prova ele fez com conceitos do ensino médio, para avaliar ali a turma. Cara, ele teve que facilitar a prova. Ou seja, ele pegou conceitos do ensino médio, tá? Ele pegou conceitos do ensino médio, fez uma prova para uma turma da faculdade e a maioria tirou nota baixa. Ou seja, dali pra frente ele percebeu: "Nossa, essa sala é péssima. Eu vou ter que fazer provas mais fáceis". E é exatamente isso que o professor faz, tanto o da faculdade quanto o do ensino médio. Mas por que que eu tô te falando isso? Porque, cara, a gente vive num país onde as pessoas já chegam na faculdade sem saber o básico. E aqui eu não tô falando só dos outros, porque quando eu cheguei no primeiro semestre da faculdade, eu passei muito perrengue. As aulas eram muito difíceis para mim, eu não tinha aprendido o suficiente no ensino médio. E eu sei que, como eu, tem milhares, milhões de pessoas nessa mesma situação. O que que eu quero dizer para você? Que o nível é muito baixo. Para existir uma concorrência, o nível tem que ser um pouco mais alto. Só existe concorrência no mundo onde a maioria das pessoas é mediana, certo? Então, para existir concorrência, a maioria das pessoas tem que ser no mínimo mediana. Se as pessoas não são nem medianas, nem concorrência existe. O mundo será dominado por 3 ou 4 cabeças ali e pronto.
É isso que você talvez não tenha ficado atento. E você não precisa ser o melhor, você só precisa ser um pouquinho acima da média. E num país como o Brasil, não é difícil você ser um pouquinho acima da média. E, cara, quando eu te falo isso, é do fundo do meu coração. Porque eu sou simplesmente um cara que veio do lugar mais fodido do mundo. E não teve basicamente oportunidade nenhuma, mas, cara, muita coisa caiu no meu colo por eu ser um pouquinho mais esforçado. Simplesmente isso. Bom, para te mostrar isso, em termos econômicos, essa pesquisa do Datafolha aqui é de 2013, tá bom? Já faz um bom tempo, mas esse número também é importante. Você pode notar aqui que 46% da renda familiar brasileira é de R$ 1.300. Era, né? Porque isso aqui é de 2013. 20% ganha até R$ 2.000, tá? De 1.300 até R$ 2.000. 16% ganha de 2.000 para 3.300. E isso aqui vai diminuindo, certo? Quanto mais renda a família ganha, menor a sua porcentagem aqui nessa pirâmide. Isso aqui tá normal, tá tudo certo. Mas repare que em 2013, 66% das famílias ganhavam até R$ 2.000. R$ 2.000. Reparem que, lembra da parada que eu te falei do mediano e do medíocre? O mediano e o medíocre tem que estar sempre com a maior proporção. Em um mundo equilibrado, o mediano e o medíocre estão sempre com a maior proporção nos gráficos. Eles têm que ocupar a maior parte dos setores de produção, da economia, dos estudos, de cadeiras nas faculdades. Os medianos e os medíocres são a maioria da população. No Brasil, você encontra várias distorções como essa, onde os ruins, pobres, eh, a parte da população que está sempre embaixo nas pirâmides, nos gráficos, nos cálculos, eles ocupam quase sempre a maior parte de tudo. O que isso significa na realidade? Que a maior parte dos benefícios das coisas está distribuído entre pouquíssimas pessoas e tem muitas pessoas que ocupam parte de um todo que não agrega muito na produtividade do país. Ficou um pouco difícil de entender, né? Mas o que eu quero dizer é que tem muita gente ruim, ou muita gente pobre, ou muita gente que simplesmente não produz no nosso país, tá? E aqui eu não tô falando que essas pessoas são inúteis e nem nada do tipo. O que eu estou falando é que existem países que eu vou mostrar pra vocês ainda que são extremamente competitivos, onde a maioria das pessoas ou é mediana ou é extremamente expert em alguma coisa. O Brasil não é um desses casos. No Brasil você consegue se destacar em qualquer área muito, muito fácil. Bom, esse gráfico é o de 2013, né? Agora olha esse aqui. Esse aqui é o de 2016. Não, desculpa, esse aqui é o de 2019, se eu não me engano, 2019. Repare que quase não tem diferença. 66% das famílias ganhavam até 2.000. E aqui 64% das famílias ganham até 2.994. Se você corrige pela inflação aqui, o país ficou mais pobre, certo? Mas olha como o gráfico ainda é parecido. É muito parecido. Significa que a maioria das pessoas tem uma vida ruim ou muito ruim, tá? E pela proporção aqui da pirâmide, você vê que, cara, passa muito tempo, isso aqui quase não muda. A gente continua sempre no marasmo, na mesmice, tá? É claro que aqui vai ter problemas econômicos que são derivados do Estado, sim, e isso atrapalha bastante, mas também tem muito da pessoa buscar ter uma vida melhor. Ou você acha que de 2013 não tem várias pessoas que saíram daqui da renda básica de 1.300 e não chegaram aqui, sei lá, no 3.390? Com certeza tem várias pessoas que deram upgrade aqui na vida. Só que também tem muita gente que estava aqui e caiu aqui para renda básica. Bom, além da competitividade não ser tão alta, existe também a fuga de cérebros. Recentemente eu assisti um vídeo aqui no YouTube sobre programação. Eu não entendo nada de programação, tá? Mas eu assisto vários vídeos, principalmente porque eu gosto do Mano Davin. E
lá no canal dele, ele mostrou uma pessoa falando, né, dando uma entrevista de que ela precisava de programadores para fazer X trabalho, só que ela não encontrou no Brasil, ela buscou na Alemanha. Pronto, isso já explica tudo. Hã, existe muita gente boa no Brasil, só que, cara, a quantidade de pessoas que se formam aqui, se aproveitam dos estudos e somem é muito alta. E a gente pode ver isso pelo sistema de educação. Por exemplo, eu conheço médicos que se formaram na USP, tá? Se formaram na USP Medicina, e quando eles se formam, eles não trabalham no hospital público. Não, eles se formam, na universidade pública, mas quando eles vão trabalhar, eles trabalham no hospital privado. E os melhores desses saem, nem se tornam médicos e viram pesquisadores em faculdades, da Europa. Então olha que dado preocupante. Você gasta, dá dinheiro para o Estado para formar profissionais e esses profissionais simplesmente aprendem tudo, se tornam bons profissionais e somem do país. Ou seja, não existe uma competição interna, a competição é no exterior. Olha que loucura. E agora falando da minha vida, você pode ver aqui pelo YouTube. Eu trabalho com YouTube, então não consigo fugir muito desse exemplo. Mas, cara, se eu consigo criar um canal falando de um nicho, depois eu crio um outro canal em outro tema e o canal também dá certo, depois eu crio. Cara, é porque não existe competição, não existe concorrência. Se você é um pouquinho bom no que você tá fazendo, você já tem muito destaque. Você precisa entender isso, porque às vezes você tá aí, desiludido com a vida, tá pra baixo, às vezes tá com depressão, mas cara, você só precisa ser um pouquinho melhor que a maioria, e não é difícil. No Brasil não é difícil. Agora falando do lado bom de tudo isso, imagina se você fosse um cidadão do Japão. Imagina se você fosse um cidadão da Coreia, onde você sai do ensino fundamental já tendo que mirar em uma área profissional e seguir aquilo para o resto da sua vida. E se aquilo não der certo, acabou, não tem mais jeito. Basicamente, eles vivem numa sociedade onde eles apostam tudo numa profissão, e se eles não conseguem trabalhar numa grande big tech, num grande escritório de advocacia, cara, se eles não trabalham no topo ali da cadeia alimentar de trabalhos japoneses, se eles não alcançam aquilo, eles vivem frustrados pro resto da vida. Muitos vão de arrasta pra cima. Vocês têm noção de que isso sim é uma sociedade competitiva, uma sociedade onde as crianças gabaritam as provas. A maioria das crianças gabaritam as provas. Um cenário onde você chega em casa e se você não tirou 10, você só tirou 9, você é um problema, você é a desonra da família. Vocês têm noção disso? Então, cara, aproveita. O Brasil é um mar de oportunidades. Eu não sei em que área você trabalha, não tenho como saber disso. Tem muita gente no canal. Só que independente disso, você não vai precisar se esforçar muito para ter um destaque. Não vai. Isso é ilusão. É ilusão. E tem vários casos de pessoas que, sei lá, tá fazendo um curso, tá? Tá fazendo ali uma faculdade, só porque ela tem um inglês, ela, pô, ela já sai na frente de 99% das pessoas. E eu, cara, uma vez, olha que interessante, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, tá? Pra uma Big Tech e eu fui muito bem, só que eu perdi a vaga porque uma menina sabia mexer no Excel melhor do que eu. A gente era bem pareado assim nas coisas, só que ela sabia mexer no Excel, eu não. Só que a minha profissão não exigia que eu soubesse mexer no Excel. Não tinha muito a ver com a minha área, mas ela sabia e uma hora foi necessário utilizar o Excel. Como ela sabia, a vaga foi dela, totalmente justo. Estava mais preparada. Mas note que um simples Excel.
pode fazer você ficar bom ou ruim. E você aprende Excel num curso de 20 horas, na moral, é muito, muito bom. Enfim, hã, pode parecer difícil, mas você com certeza deve notar que a competição é muito baixa. Se você está estudando numa sala de aula agora, é só você olhar para o lado. Se você mora, por exemplo, igual eu morava na periferia, cara, eh, sei lá, talvez eu tenha sido o único ali da minha turma que fez faculdade. 2 estão casados com filhos pra caramba pra cuidar e o resto tudo morreu. E alguns viraram evangélicos depois de ir preso. Mas é basicamente essa a história das pessoas que conviviam comigo, meus amigos de infância. Enfim, acho que eu já falei demais nesse vídeo. Vejo vocês num próximo. Até mais.